Minha saudação, meu bom dia a todos vocês que escutam essa meditação diária da Palavra de Deus, do Santo Evangelho que a Igreja nos oferece como alimento todos os dias. E hoje nós somos chamados a meditar o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Meus irmãos e minhas irmãs, na semana que antecede o domingo de Pentecostes, nós somos chamados a rezar pela unidade dos cristãos, na assim chamada Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E não somos chamados a rezar sozinhos, mas somos chamados a rezar com Jesus e como Ele rezou. Rezar com o Senhor e seguindo o seu exemplo de oração. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus prossegue a sua oração ao Pai. Ele reza por nós, Ele reza por todos aqueles que vão crer no seu nome. É muito bela a oração de Jesus ao Pai, uma das passagens mais belas de todos os evangelhos. E o que Jesus pede? Ele pede a nossa união. Jesus pede unidade, Jesus pede comunhão. E ele espelha o seu pedido na própria união dele com o Pai. Jesus pede a nossa união para que eles cheguem à unidade perfeita, diz o Senhor. Irmãos, minhas irmãs, se quisermos estar ligados, em conexão com a oração de Jesus, em comunhão com Ele, devemos fazer o esforço sincero de afastar de nós, de afastar do nosso meio, todo sinal de divisão, todo sinal de desunião, todo sinal de discórdia. É esse o ensinamento do Evangelho de hoje. Devemos buscar viver o perdão, a paciência, a compreensão é a unidade entre nós. Toda intriga e toda discórdia entre os cristãos é sinal de contradição àquilo que Jesus pedia, aquilo que Jesus rezava por nós, aquilo que o Senhor suplicou ao Pai. Nos esforcemos de fato para vivermos aquilo que o Senhor espera para nós cristãos, a unidade, a comunhão. Acolhamos as 3 sementes para esse dia. A primeira semente, um versículo para meditarmos, o versículo 21 dessa passagem do Evangelho. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Meditemos essa passagem do Evangelho, quando o Senhor pede que nós vivamos de fato a união, a comunhão entre nós. A palavra para nossa oração neste dia é unidade. Rezemos pedindo a unidade dos cristãos. Rezemos pedindo para que também nós e a nossa vida seja sinal de unidade para todos os nossos irmãos. E por fim, a última pergunta, questionamento, a última semente. No meu dia a dia, a começar dentro de casa com a minha família, com a sua família, meu irmão, minha irmã, e depois passando pelos demais ambientes em que você frequenta, o seu trabalho, a sua escola. No meu dia a dia, iniciando com a minha família, eu sou uma pessoa de comunhão, gero a comunhão. Para viver a comunhão é necessário viver a paciência e viver o perdão. Se pergunte então, eu sou uma pessoa paciente? Eu sou uma pessoa que consigo perdoar com facilidade e rezo a Deus para que Ele me ensine a perdoar quando eu tenho dificuldade? Meus irmãos e minhas irmãs, acolham essas sementes, rezem com esse versículo, meditem esse versículo, rezem com esta palavra e questionem-se, respondam a esse questionamento, essa pergunta. E transmita essa meditação para todos os que você ama. Compartilhe esta meditação. A minha bênção a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.